Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quem pode dizer amém? Assente-se no seu lugar. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar nesta noite, estamos meditando, é um texto para nós pentecostais, um texto por demais conhecido. Sabemos de cor Atos 1, 8, sabemos de cor os versículos de Atos 2, de 1 a 4, conhecemos a promessa do Pai, sabemos que isto é para nós, pregamos sobre isso. No culto dessa noite nós já falamos que Jesus salva, a irmã Marta orou, e Jesus cura. Já falamos que Jesus vai voltar, a irmã Leomi falou sobre isso. Nós temos essa esperança, e nós também cremos que Jesus é aquele que dá o Espírito Santo, é aquele que derrama o seu Espírito sobre a sua igreja. Atos capítulo 1 é uma sequência do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu esse segundo tratado, mostra-nos a ascensão de Jesus ao céu, e Lucas conta os 30 anos após a ascensão de Jesus ao céu no livro de Atos, e ele narra com peculiar exatidão a descida do Espírito Santo, a vinda do Consolador prometido por Jesus. Quem de nós não se lembra de João 14, 16 em diante, que diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E ele diz no versículo 18: eu não vos deixarei órfãos. A promessa da descida do Espírito Santo, do envio do Consolador, é retratada por Lucas com palavras exatas. Alguns estudiosos dizem que o livro de Atos poderia ser chamado com propriedade de Atos do Espírito Santo, porque permeiam em suas linhas a ação do Espírito de Deus, até o capítulo 7, estabelecendo a igreja, e do capítulo 8 em diante,
falando da expansão da igreja. Atos do Espírito Santo, o Espírito de Deus trabalhando, cuidando, estabelecendo a igreja de Jesus. Eu já ouvi um debate de alguns estudiosos defendendo teses, dizendo: a igreja nasceu no Calvário ou no Pentecostes? As pessoas às vezes têm umas perguntas, né? Nasceu quando? Eu olho para o texto da palavra de Deus e eu vejo que o resgate da igreja foi no Pentecostes, foi no Calvário. Foi lá que Jesus pagou o preço por nós. Mas no Pentecostes foi a inauguração dela. Foi a descida do Espírito Santo que inaugurou a era da igreja, que inaugurou esse momento da igreja cumprir a sua grande comissão. No evento pentecostal, no derramamento do Espírito Santo, a igreja, ela se levanta com coragem. E se você olhar o texto, você vai ver que Atos 1, de 1 a 3, os discípulos foram testemunhas oculares do ministério, da morte, da ressurreição de Jesus. Por 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus andou com eles, ensinou-lhes em várias ocasiões. As dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus, naquele tempo e agora, são fartamente refutadas pelas evidências. A evidência de que Jesus ressuscitou é algo que é inquestionável para nós, e que o mundo, queira ou não, tem que conviver, porque entendemos, vendo as marcas da história, os depoimentos históricos, não só na literatura cristã, como na literatura não cristã, apontam para esse grande fato, a ressurreição de Jesus. E porque Jesus ressuscitou, a nossa fé está firme. Porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança. Porque Jesus ressuscitou, a gente crê no amanhã. Porque Jesus ressuscitou, nós não estamos fundamentados em um castelo de areias ou de cartas. A nossa fé é firme. Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, mas porque Ele ressuscitou, nossa fé está firmada nele. Cristo está vivo. E para mostrar, e apenas um raciocínio lógico para entendermos o fato da ressurreição de Jesus. Antes de Jesus ressuscitar, os discípulos estavam com medo, num quarto fechado. Outros estavam desistindo, indo embora, eram medrosos, estavam escondidos e desistentes, antes de Jesus ressuscitar. Mas depois de terem visto o Cristo ressurreto, aqueles mesmos homens que estavam medrosos, agora se tornaram corajosos. Aqueles que estavam escondidos, saem dos quartos escuros e começam a falar de Jesus por onde passam. Aqueles que haviam desistido na caminhada, estavam indo embora, retornam para o lugar do chamado. As pessoas até podem desistir quando não tem um fio de esperança, mas vendo o fato da ressurreição de Jesus, aqueles homens, eles se levantaram com coragem. E isso é algo que deve chamar a nossa atenção. O mundo não entende a sua fé. O mundo não entende o seu posicionamento. Quando as pessoas olham, questionam: mas é crente por quê? Vai na igreja todo dia por quê? Por que que tem essa prática de vida? O mundo não entende. Mas você entende bem, porque você já encontrou Jesus. E quem encontrou Jesus, quem já viu Jesus pela fé, quem conhece a Jesus, nunca mais será a mesma pessoa.
o mundo não entende, mas você entende. E o que nós temos, ou o mundo tem a ver com a gente? Eles não têm nada a ver com a gente. Quem quer crer, creia. Se não quiser, eu creio, e você também crê, e nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, e vivo está para sempre. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Esses homens se tornaram tão corajosos, que eles sofreram espancamentos, rejeição, martírio, mas não abandonaram a sua missão. Uma pessoa morrer por uma verdade é possível, mas todos eles sofrerem o castigo, o martírio, o risco de morte por uma mentira. Se Jesus não tivesse ressuscitado, isso não é possível. Não é possível que tanta gente desse a vida por algo que não fosse verdade. Não é possível que aqueles crentes entrassem nas arenas e enfrentassem os leões, enfrentassem as feras. Não é possível que aqueles homens e mulheres aceitassem ser atados aos postes, embebidos com combustível, com óleo ou alguma outra coisa, e serem queimados vivos, a não ser que eles tivessem de fato uma experiência com Jesus. O hino 46 da harpa cristã, ele diz: com valor, sem temor, por Cristo pronto para sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. A igreja primitiva enfrentou castigo, morte, perseguição, rejeição e tantas coisas por causa de Cristo que estava vivo. Não era uma farsa. Eles viram Jesus, eles conviveram com Jesus. Alguns deles comeram do peixe que Jesus serviu. Um deles tocou no seu lado. Maria viu Jesus no jardim. Eles estavam cientes de que Cristo estava vivo, e tendo a visão e a experiência com Cristo vivo, eles enfrentaram toda oposição. Quando Lucas escreve o primeiro tratado, ele escreve e endereça a Teófilo, que quer dizer amigo de Deus, é amado de Deus. E esse tratado ele também se estende a nós, porque num sentido mais amplo, esta escritura nos alcança por também sermos amados de Deus. Você tem noção do tamanho do amor de Deus por você? Você tem noção do tamanho do amor de Deus pela sua vida? A gente às vezes mede o amor de forma retributiva, por exemplo. Eu te amo se você me amar, eu te quero bem se você me quiser bem. Mas o amor de Deus não está baseado em reciprocidade. Antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos amou de forma incondicional. O amor de Deus vai além do entendimento humano. O amor de Deus vai além daquilo que nós podemos compreender com nossa mente, que é finita. O amor de Deus é muito maior. E Paulo chega a escrever e diz assim: olha, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem principado, nem potestade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus. Levante a sua mão para o céu. Ele te ama tanto, Ele te amou tanto, que Ele deu a sua vida, a vida do seu Filho lá na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue sentir esse amor de Deus na sua vida, no seu coração?
Ele nos ama tanto, e o tratado escrito a Teófilo, amado de Deus, também nos alcança. E ele começa a falar no versículo 1 a respeito daquilo que Jesus começou a fazer. O Evangelho de Lucas fala daquilo que Jesus fez pessoalmente no seu ministério. E nos Atos, ele continua fazendo por intermédio do Espírito Santo, usando os crentes. E ele diz que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Jesus não apenas vivia uma vida santa e irrepreensível, ele ensinava a viver uma vida santa e irrepreensível. Jesus é o nosso modelo. Jesus não é um exemplo de discurso, Jesus não é um exemplo de alguém que fez algo que nós não conseguimos seguir. Somos seus discípulos e somos chamados a andar nos passos de Jesus. Jesus andaria em alguns lugares os quais a gente anda? Queremos que Jesus chancele o nosso comportamento? Queremos que Jesus aprove as nossas escolhas? Até onde eu sei, quem é o Senhor é Ele, e nós somos apenas servos. Não somos nós que definimos aquilo que o Senhor vai fazer. Um dia desse eu estava ouvindo um vídeo que alguém enviou, e um pregador da televisão estava dizendo: eu declaro, eu declaro isso, decreto aquilo. Eu fico pensando, a gente está fazendo coisas que a gente pensa que pode dar ordens em Deus? Quem somos nós para declarar alguma coisa? Para decretar alguma coisa? Para mandar Deus fazer alguma coisa? Nós não somos ninguém, a gente apenas pede, e Ele escuta. E seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós já aprendemos, o dono é Ele, o Senhor é Ele que manda, é Ele que fala. A gente não é dono de nada, a gente não é senhor de nada, nós somos servos. Nós não mandamos em nada, nós não podemos falar nada, nós apenas dizemos: Senhor, eis-nos aqui, somos teus servos, eis aqui a nossa vida. E nós entendemos que, pelo fato de que Ele, o Senhor, está agindo nesse tempo através do seu Espírito, nós também devemos ser guiados pelo seu Espírito e aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Jesus não só fazia, Jesus também ensinava. Existem pessoas que fazem muita coisa, mas não ensinam. E existem as pessoas que ensinam, que falam e não praticam. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Eu tenho visto gente que olha, quando estão pegas em algum delito ou alguma coisa, eles dizem assim: olha, não olha para mim não, olha para Jesus. A pessoa usa uma desculpa e diz: não olha para mim, olha para... É verdade que a pessoa não precisa olhar para mim, deve olhar para Jesus. É verdade que o alvo, Hebreus 12, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, é verdade. Mas em certo sentido, quando falamos do nosso testemunho, as pessoas têm que olhar para a gente mesmo. As pessoas têm que olhar para o nosso jeito de viver. As pessoas têm que olhar como nós tratamos as coisas, como é a nossa palavra, como é o nosso comportamento. As pessoas têm que saber o nosso porte diante das situações. Quando a gente passa pela rua, quando a gente faz as transações, os nossos negócios, quando a gente trabalha, quando a gente está inserido na vida social, as pessoas muitas vezes não lerão a Bíblia, mas irão ler a nossa vida. Não lerão o livro dos livros, a Bíblia que eles irão ler somos nós. Então, nesse sentido, as pessoas irão olhar para nós. Isso fala do testemunho. Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Tiago chega a dizer o seguinte: que a gente deve ser ouvinte e também praticante da palavra.
não nos adiantará nada ouvir e não colocar em prática. E colocar em prática a palavra de Deus exige de nós obediência. O correto é combinar a prática, aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós ensinamos. No versículo 2, ele diz que Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo. Jesus foi um exemplo de homem cheio do Espírito Santo. E aqui eu estou falando do homem Jesus, 100% homem, que foi ungido pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito lá no Jordão. Em Mateus 3, o evangelista conta, na hora em que ele está dentro da água para ser batizado, a voz do Pai brada do céu, e ele diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito desce em forma corpórea de pomba e pousa sobre o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquela cena, Jesus, pelo Espírito, recebeu poder para sofrer na cruz. Isso está em Hebreus capítulo 9, no versículo 14. Pelo Espírito Santo, ele foi ressuscitado da morte. Romanos 8, 11. Pelo Espírito, ele deu preceitos aos discípulos. Atos 1, 2. Com o Espírito Santo, ele batizou os discípulos no Pentecostes. Atos 2, versículo 1 em diante. Jesus é um exemplo de vida cheia do Espírito Santo. Há uma razão porque eu estou falando sobre isso hoje. O domingo de hoje é o domingo da tradição cristã, o domingo de Pentecostes. O Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. E se você contar do domingo de Páscoa até hoje, dá exatamente o tempo. Nesse tempo, nós precisamos aprender qual a importância que tem de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo, versículo 3, pegue a sua Bíblia e vai acompanhando. Ele fala do que respeita ao reino de Deus. Jesus explicou com a sua vinda, o reino foi inaugurado. Com a sua subida ao céu, o reino permanece no coração dos crentes, pela presença do Espírito Santo. Somos cidadãos do reino. A nossa pátria é celestial. Olha para o lado. Você não é daqui. Olha para o outro lado. Você não é daqui. Embora que eu tenha achado muitos crentes querendo ficar por aqui, achando que a vida é boa. Alguns pregadores até pregam que você está aqui para comer o melhor da terra, para receber bênção disso e daquilo, para ter a chave disso e não sei o que mais. Eu ainda continuo acreditando que o melhor lugar para o crente é o céu, que aqui são passarinhos, belas flores que querem nos encantar, são vãos terrestres esplendores. Nós estamos esperando, é o nosso lar. Você não é daqui, você não é daqui, você é de lá. Você pertence ao lindo país, aquele que está além do rio, aquele que está onde habita a justiça, onde o mal não existe, onde o pecado não entra. Como o hino 422, no céu não entra pecado, não entra mesmo. E a gente canta lá no coro dizendo: eu irei para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Você não é daqui. Olha para o lado e começa a dizer: olha, você não é daqui, nós não somos daqui, nós aguardamos o nosso lar celestial. Aleluia. Somos forasteiros. O pastor Marcelo Barbosa um dia estava pregando aqui, e ele contou uma história, eu me lembrei agora. Ele conta uma história de um irmão que gostava muito de orar e anunciar uma vigília numa grande cidade, num subúrbio de uma grande cidade. Eu não vou dizer a cidade, porque tem gente daqui que é de lá, que está aqui hoje, que é de lá. E o subúrbio era muito perigoso. Perigoso, assaltos, criminalidade. E quando o irmão saía da vigília para ir embora, ele tinha que passar num lugar muito deserto. Muito deserto. Passava perto de um cemitério, um lugar muito deserto, perigoso. O irmão sai da vigília, irmã Mônica, de madrugada, e vai, assoviando, aconselho, andei, e vai embora. Quando chega no lugar perigoso, muito escuro, sem iluminação, sem segurança,
lugar onde haviam crimes, que aconteciam crimes. De repente ele escuta: parado aí, mão para cima, é um assalto. O irmão estava indo de terno, em vez de puxar, ele fez assim, e começou a trocar a voz dizendo: eu não sou daqui, eu não sou daqui. Aí o bandido começa: o que está falando de quê? Eu não sou daqui, eu sou de lá. O bandido começa a tremer, e com medo que ficou, foi embora. O irmão usou uma estratégia, mas que é verdade, que a gente não é daqui, a gente não é mesmo. É por isso que lá no mundo as pessoas zombam de você. É por isso que eles dizem que você é quadrado, antiquado, careta, você se converteu. Aí eles falam mal de você, e agora não faz mais isso, não faz mais aquilo, agora virou crente, virou Bíblia. O mundo te rejeita, sabe por quê? Porque você não é daqui, você é de lá. O mundo te rejeita, é porque você não está moldado a esse mundo, você está moldado lá, e você se parece com o seu país, você se parece com a sua pátria. É de lá que você é. O irmão obviamente escapou do assalto, porque o bandido ficou com medo e foi embora. Mas que nós não somos daqui, nós não somos daqui. Você não é daqui. E aí nós somos chamados, quando Jesus fala a respeito do reino, nós somos chamados a viver os valores do reino. Os valores do reino são opostos aos valores da terra. Para o mundo é normal não ser sério, não praticar princípios morais. Para o mundo é normal viver uma vida desregrada. O mundo diz que o jovem deve se entregar aos prazeres, deve dar a sua vida nas coisas da carne pecaminosas. Os valores do reino são mais fechados. Enquanto o mundo diz: vai e se entrega, esbalde-se, o Senhor Jesus diz assim: vigia, escapa-te por tua vida, não se envolva com o mundo. O Senhor, pelo seu Espírito, diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você foi chamada, moça, você foi chamado, moço, você foi chamado, homem de Deus, mulher de Deus, para ser um exemplo de valores do reino de Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo vai para o inferno. Você abre mão disso tudo e caminha para o céu, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quando Jesus fala dos valores do reino, ele fala de renúncia. Renúncia é algo que é exigido de nós. De nada vai nos adiantar sermos crentes na igreja e não sermos crentes lá fora. De nada vai nos adiantar levantar as mãos, chorar. A gente já fez isso hoje, já cantamos Ele é exaltado, Ele é exaltado. A Táfnis cantou: eu vou bem, porque sei que tem alguém. Mesmo nas lutas a gente canta, chora, levanta as mãos, mas de nada nos adiantará. Serem envolvidos pelo louvor, serem envolvidos pela atmosfera do culto, e lá fora a nossa vida não espelhar, não mostrar a presença de Cristo em nós. Deus está nos chamando, e quando Jesus fala a respeito do reino, a gente entende que o reino será completo. Agora a gente diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus está em nós e através de nós, alcançando as pessoas. Mas o reino será completo quando Jesus voltar para julgar e remover o mal. Um dia Jesus vai voltar. Os discípulos ouviram: porque vocês estão olhando para cima. Este mesmo Jesus, do jeito que vocês o viram subir, Ele há de voltar. Jesus vai voltar e consolidará o seu reino. Nós esperamos esse dia até que Ele volte. Nós levamos o reino ao mundo que jaz no maligno. Nosso posicionamento é viver os valores do reino. Viver os valores do reino é um desafio.
É um desafio para mim, é um desafio para você. Viver os valores do reino nos fará renunciar a nós mesmos. Hoje pela manhã nós falamos isso na escola bíblica. Renunciar o mundo, renunciar os prazeres, renunciar a nós mesmos e viver uma vida separada para Deus. No capítulo 5, no versículo 5 em diante, ele diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A verdade é que Deus age no tempo dele. O Senhor poderia derramar o Espírito em qualquer momento, mas Deus tem o seu meio, o seu tempo para agir. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia, andou com eles 40 dias. O Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Jesus diz para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Posso deduzir, fazendo a conta, que eles ficaram 10 dias esperando a promessa de Jesus. Viram o Senhor subir e ser encoberto pelas nuvens, e aguardaram no cenáculo a promessa se cumprir. Nós precisamos saber aguardar o tempo do Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer. Somos eternos apressados. O Senhor lhes determina que não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Esperar muitas vezes causa ansiedade, angústia. Algumas pessoas somos muito imediatistas, queremos respostas ao nosso jeito. Estamos acostumados com o tempo moderno em que tudo é rápido. As pessoas já não têm o prazer de cozinhar uma refeição, já compram a coisa pronta, já está ali no micro-ondas, rapidamente está pronto, está tudo certo. O mundo desse tempo é descartável. A gente não quer lavar as louças, a gente compra os descartáveis na festa para não ter que lavar nada. A praticidade chegou e nós queremos viver a vida da fé também nesta praticidade. A vida de fé é caminhada. Caminhada. Você vai dar um passo de cada vez. Olha para cá. Não vai dar certo cortar atalho. Não vai dar certo tentar simplificar a caminhada. É passo a passo, caminhando, seguindo a Jesus, seguindo ao Senhor, passo após passo. E você não vai desistir, porque a oposição virá, mas você dá o passo seguinte, você dá mais um passo. Alguém está dizendo assim: ó, dou uma semana para ele. Aí você passa uma semana, vou dar um mês, 6 meses e ele volta para a bagunça. Aí já tem 1 ano, já tem 2, que você está aqui dando glória a Deus, aleluia, é servo de Deus. Eles queimaram a língua, mas ainda estão sonhando com você lá na bagunça. Vão ficar sonhando, porque Jesus te chamou e você está firme, você vai até o final, porque você agora vai viver os valores do reino de Deus. Permaneçam, não se ausentem de Jerusalém. João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Se Jesus falou, você pode acreditar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Se Jesus falou, você pode segurar a palavra, você pode ancorar-se nela. Se Jesus falou, Ele não volta atrás. Se Jesus falou, está falado, e você pode caminhar olhando para a promessa de Jesus. Ele disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E eu vejo aqui, meus irmãos, uma expressão da Trindade. E nós, num culto cristão, entendemos que nós adoramos a Deus eternamente subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A expressão da Trindade aqui, eu posso vê-la quando Jesus está falando a respeito da promessa do Pai.
o Filho falando da promessa do Pai de enviar o Espírito Santo. Ele diz: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu cumprirei essa promessa, o Pai vos enviará o Espírito Santo. Essa expressão teológica, a Trindade, quanto à compreensão e descrição da manifestação de um só Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, o termo não está cunhado nas páginas das Escrituras, mas nós compreendemos que o nosso Deus é eternamente subsistente em três pessoas, distintas, porém unas. E nós, quando pregamos e falamos disso, nós enfrentamos o ceticismo moderno, que questiona a fé, que não entende como é que um pode ser três. Tá, a água tem três partículas, H2O. Nós precisamos entender que o estado da matéria também é sólido, líquido ou gasoso, altura, largura ou profundidade. A natureza é 3 em 1, em todas as coisas. A gente começa a perceber a digital de Deus. O professor Adalto Lourenço fala sobre isso de forma muito própria, mostrando como Deus deixou a sua digital em todas as coisas. E na promessa pentecostal, o Filho diz que o Pai vai enviar o Espírito, e aqui a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Bíblia está repleta dessas manifestações. O versículo 5 aponta para o dia de Pentecostes, que haveria de se cumprir em Atos 2. A partir desse dia, o Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê. Recebemos o Espírito, ele habita no crente no ato da conversão. Cremos no revestimento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo como obra distinta, disponível e atual para todo aquele que crê. Por mais que a mentalidade moderna, reformada, cessacionista, os grandes pregadores que defendem o postulado de que isso aconteceu no passado e que não acontece mais, eu só consigo entender quando eles dizem isso, é que Jesus foi e não é mais, mas para mim Jesus continua sendo o mesmo. Hebreus diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para mim Jesus não deixou de fazer, Jesus não deixou de ser, ele continua sendo o mesmo do passado, do presente e do futuro. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo marque o início da conversão de alguém, eu quero te explicar isso. Quando alguém aceita Jesus, isso só acontece por uma ação do Espírito Santo. Quando alguém se converte, o Espírito Santo vem morar nessa pessoa. Você se torna templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Você foi convencido por ele do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que já chegou no culto. Eu me lembro um dia que o irmão Alcides aceitou Jesus. Nós não estávamos terminando o culto, foi no meio do culto. Eu senti no coração de dizer: olha, não precisa esperar o culto terminar para você tomar uma decisão. O Espírito de Deus está trabalhando agora, e você pode tomar uma decisão agora. O mesmo vale para hoje. Você que veio aqui nesta noite, o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração e na sua mente, porque Ele quer convencer você e dizer que tem um plano maravilhoso de Deus, baseado no grande amor de Deus, para salvar a sua vida. Ele pode mudar tudo isso. Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Não conseguiríamos ser cristãos sem a ação do Espírito de Deus. Não seríamos adotados na família de Deus se o Espírito Santo não tivesse feito uma obra em nossa vida. O Espírito Santo é o poder de Deus em nossa nova vida. Ele faz um processo, olha para cá, vitalício na sua vida. Quando o Espírito Santo entra em você e você se converte a Jesus, ele faz esse processo vitalício de mudança. É ele que te transforma.
Tem gente que dizia assim: eu não faço isso de jeito nenhum, ser crente eu não vou ser nunca, da Assembleia de Deus aí que eu não vou mesmo. Tem gente que jurava de pé junto que não iria mudar de vida, mas um dia o Espírito Santo chegou, tocou no seu coração, abriu e iluminou o seu entendimento, e você que jurava dizendo: eu não vou, você um dia se rendeu e se entregou a Jesus, porque a obra do Espírito Santo aconteceu na sua vida. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo, porque o Espírito Santo continua trabalhando em nós, e a gente até dizia que não ia, mas por causa do Espírito nós fomos convencidos, nós fomos mudados. Você tinha convicção pronta, estava na ponta da língua, respondia dizendo de pronto que não faria, mas o Espírito Santo convenceu você, e quando você viu, você já estava rendido, porque Ele estendeu a sua mão para você e mudou a sua história. O Espírito Santo que nos convenceu, o processo vitalício de mudança nos torna parecidos com Cristo. Olha para cá. A gente se parece muito com quem a gente anda. É um ditado do mundo que diz assim: diga-me com quem tu andas, eu vou dizer quem tu és. É um ditado popular. Mas nós, homens humanos, nós somos influenciados pelo meio que vivemos também. Às vezes somos a média das pessoas com quem nós andamos. Se andamos com pessoas que pensam coisas mais excelentes, somos puxados a pensar em coisas excelentes. Se andamos com alguém que é baixa estima, baixa autoestima, depressivo, só pensa que vai dar errado, somos tendenciosos a também adotar o mesmo comportamento. Temos que ter cuidado com isso. No tocante à vida de fé, quando o Espírito Santo entra em nós, quando nós somos tocados por Ele, quando nós começamos a andar com Jesus, tendo o Espírito Santo dentro de nós, quando nos tornamos morada dele, a tendência é que nós nos tornemos parecidos com o Senhor. Quanto mais você andar com Ele, mais parecido com o Senhor. O homem velho, se alguém pisasse no pé, ele devolvia a pisada. O homem velho, se alguém o afrontasse, ele devolvia a afronta. O homem que anda com Jesus aprendeu a orar pelos inimigos, a amar quem aborrece, a dar a outra face, a perdoar. O homem que anda com Jesus, e eu sou chamado a isso, você também, a viver uma vida em que nós nos pareçamos com Jesus. Isso é uma ação do Espírito Santo. É o Espírito que guia, é o Espírito que ensina, é o Espírito que trabalha em nós, através dos crentes, unindo a comunidade da fé como um corpo místico de Cristo. É o Espírito que é dado em profusão à igreja, distribuindo os dons, glorificando a Cristo. E aí, meus irmãos, vale lembrar que as manifestações do Espírito Santo são para hoje. As pessoas não entendem, quando vêm num culto pentecostal e nós damos vazão, damos lugar às manifestações espirituais. É bem provável que você tenha chegado no culto desta noite e alguém do seu lado tenha levantado a mão e dado um grito de glória a Deus. É bem provável que você tenha se assustado com alguém falando uma língua diferente no momento de adoração pentecostal. É bem provável que algumas pessoas se assustem com o nosso jeito de adorar. Eu não estou preocupado. Quem quiser um culto cerimonial parecido com um velório, procure a outra igreja, porque aqui nós vamos cultuar o Deus vivo. A igreja é viva, o poder do Espírito é para agora, é para hoje. Nós não estamos numa cerimônia fúnebre. O nosso Cristo estava morto, mas agora está vivo, e nós celebramos que Ele vive, e nós pregamos que isso é para hoje. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Quem pode adorar a Jesus, adore. Ele vive, e nós cremos que isso é para hoje. Aleluia.
Está sentindo a presença de Jesus aqui? É para hoje, é para agora. Então não viva uma vida apática. Você está num lugar de vida. Você não está numa UTI. Você não está num leito de hospital. Você não está numa dificuldade. Tem pessoas que dariam tudo para estar aqui hoje. E nós temos irmãos que estão impossibilitados, enfermos. Já oramos porque Jesus cura. Você que veio, você não veio num velório, você veio num culto para adorar e bendizer ao Senhor. E a Bíblia diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. A adoração que você trouxe, você não vai levar para casa, você vai entregar toda ela. A adoração que você trouxe, você não vai colocar na bolsa, nem no bolso, você vai entregar ao Senhor. Dê ao Senhor a glória que é devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ah, pastor, mas eu estou desviado. Adora a si mesmo. Ah, pastor, tem um tempão que eu estou afastado da comunhão. Adora a si mesmo, porque Deus te chamou para você adorar. Você está fora de teimoso que é, porque a vontade de Deus é que você esteja dentro e seja cheio do Espírito Santo, seja transbordante da presença do Espírito. Quem concorda, diga amém e pode adorar o nome de Jesus. O poder do Espírito é para hoje. Ele é dado com profusão. Eu vou repetir uma máxima que eu já ouvi muitos pregadores dizendo: a igreja nasceu no fogo, vai viver debaixo do fogo e vai subir com a chama acesa. A chama não vai se apagar. Quem quiser uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, não tem problema. Eu não quero. Eu quero ficar perto de Jesus e quero que a chama fique acesa no meu coração. Quem quiser uma vida mais ou menos, viva a vida mais ou menos. Eu quero ficar perto disso, eu quero estar dentro desse movimento, eu quero estar dentro daquilo que Deus está fazendo. Eu não quero ficar assistindo, eu quero ser parte, porque na obra de Deus, ou você assiste ou você faz parte. Eu escolhi fazer parte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, quem não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E a gente levanta a mão e diga: um dos tais, podes tu também dizer: sou um dos tais? Se você é desses que quer viver a vida plena do Espírito, aproveita para dar glória a Jesus, aproveita para pedir: Senhor, me batiza com teu Espírito. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheia da tua presença, porque isso é para hoje. Aí a gente chega em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Um estudioso pentecostal conhecido, Donald G., ele diz que Atos 1:8 é uma repetição da grande comissão. Na grande comissão, Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos 1:8, ele diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que eu posso entender aqui? Eu posso entender que o enchimento do Espírito Santo, que os dons espirituais, são ferramentas que nós podemos usar para cumprir o grande mandamento, a grande comissão. Dom espiritual não é adorno, dom espiritual não é enfeite. Não é para alguém dizer só: eu profetizo e você não profetiza, eu falo em línguas e você não fala, eu tenho dom tal e você não tem. Igual criança que diz: eu tenho e você não tem, ainda faz uma língua para a pessoa. Eu faço e você não faz. Dom espiritual não é adorno. Deus não disponibiliza os dons para você, para que você exiba a espetacularidade dos dons. Não é para exibição. Dom é ferramenta para cumprir o ID de Jesus. Ele dá os seus dons para que você cumpra o seu ministério. E aí eu vou te dizer: o dom é ferramenta e nós precisamos usar as ferramentas. Como você está fazendo? Está deixando as ferramentas guardadas?
Já foi cheio do Espírito Santo e não é mais? Já foi usado nos dons espirituais e não é mais? O que aconteceu com a chama? Jesus não mudou. O que mudou em você? Porque você já foi uma pessoa tão avivada, tão cheia da presença de Deus, e agora vive uma vida mais ou menos? O Senhor está nos chamando de volta para o altar. Pode ser que você acorde no meio da noite e você não entenda porque perdeu o sono. Pode ser que o Senhor esteja te chamando para orar. Pode ser que o Senhor esteja te puxando para perto de novo. O que aconteceu que você perdeu o primeiro amor? Nesse domingo de Pentecostes, nós celebramos a descida do Espírito Santo. E isso se cumpre em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pentecostes era a festa da colheita. Deuteronômio 16 diz que 3 vezes ao ano os homens de Israel deveriam comparecer perante o Senhor, e nunca deveriam comparecer com as mãos vazias. A festa de Pentecostes era a festa das colheitas, e eles levavam o fruto colhido. Para os cristãos, Pentecostes é o cumprimento da promessa. Jerusalém naquele dia estava cheia de prosélitos do mundo inteiro. O mundo conhecido de então, haviam 14 nações lá. O evento do Pentecostes resultou numa grande colheita de vidas. Quando o Espírito Santo se manifesta, o Espírito Santo manifesta-se para glorificar a Cristo, e colheita de vidas acontece. No Pentecostes se cumpriu a palavra de João Batista, o último dos profetas, e também a palavra do profeta Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo. E eu já termino. Por que foram enviadas línguas repartidas como que de fogo? Parece-nos algo estranho. As línguas simbolizam a fala, a comunicação, a transmissão de uma mensagem. O fogo simboliza a presença purificadora de Deus, que queima o pecado, incendeia a vida do crente. As línguas de fogo são uma mensagem para incendiar a vida dos crentes. No Pentecostes, o fogo do céu confirma o ministério do Espírito Santo. No Antigo Testamento, lá no Monte Sinai, Deus derramou fogo sobre um lugar. No Pentecostes, Deus mandou fogo sobre as pessoas. Deus quer que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. A sua alma ainda arde com a presença do Senhor. A sua alma ainda se alegra quando o Senhor se manifesta. No Pentecostes, Deus tornou sua presença conhecida de modo espetacular. Um vento veemente, impetuoso, línguas de fogo. Você está buscando a experiência pentecostal? Por que será que tem pessoas que vivem numa igreja pentecostal a vida inteira e nunca buscaram ou desistiram de buscar a experiência pentecostal? Olha para cá, a experiência pentecostal é para você. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo não mudou. Você pode ser um jovem cheio do Espírito Santo. Você pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo. O Espírito já te convenceu, você já está dentro da obra. O que falta agora é a plenitude, é o enchimento, é o revestimento. O Espírito já está dentro. Agora ele tem que revestir, pegar tudo, colocar fogo em tudo. Por que será que nós estamos nos contentando apenas com as gotas?
O hino Chuva de Graça na harpa cristã tem uma letra que eu gosto muito, mas para a aplicação desse texto eu uso a letra do cantor cristão, que ele diz: gotas somente nós temos, chuva nos mande, ó Deus. Tem gente, presbítero Adeildo, contente com as gotinhas do Espírito, mas Deus quer derramar chuva torrencial, chuva abundante. Deus quer derramar em profusão do seu Espírito sobre nós. Deus não quer que você viva uma vida de poucas coisas. Ele quer fazer você experimentar a plenitude do Espírito. Você não vai molhar só os artelhos, não vai molhar só o lombo, você vai nadar no oceano do Espírito. Você vai ser cheio, seja cheia da presença de Deus. Se você não é batizado ainda, nessa noite a minha oração é que Deus te acorde de madrugada. Eita glória! É que Deus te desperte, que você não consiga dormir, e você começa a pensar: eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero. Manda o teu Espírito, Senhor. A minha oração é que você acorde falando em línguas estranhas, e acorde a casa toda, a vizinhança, e todo mundo pensa: ele está maluco, ela não está bem da cabeça, mas é o Espírito Santo enchendo você. Lá no Pentecostes eles pensaram assim: eles estão embriagados, estão cheios de mosto, cheios de vinho, e Pedro explica dizendo: não estão embriagados, sendo esta hora do dia. Isso é o que predisse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Quem pode levantar as mãos para o céu? Seja cheio, levanta logo as duas. Deus quer segurar você pela mão, Deus quer fazer você transbordar, Deus quer fazer você ser cheio da presença de Deus. E olha só, quanto mais cheio da presença dele, mais menos de si, mais menos do pecado, menos de nós mesmos. Quanto mais cheios da presença de Deus, mais esvaziados nós seremos daquilo que não presta. Então seja cheio da presença de Deus. Você está buscando a experiência do Pentecostes? Enchei-vos do Espírito, diz Paulo. Andai no Espírito. Devemos suplicar esses derramamentos do Espírito Santo sobre nós. Devemos suplicar que esses derramamentos voltem a acontecer sobre nós. E quando a gente fala desses derramamentos, eu não estou falando do movimento, embora derramamento do Espírito tenha o movimento decorrente dele. Eu não falo só do movimento que acontece, que muitas vezes acontece aqui e não acontece lá fora, que acontece aqui, mas não te faz ser uma pessoa diferente lá. É necessário que o mover do Espírito Santo mude toda a nossa vida, toda a nossa vida. Esses derramamentos do Espírito precisam acontecer com frequência em nós, na nossa casa, na nossa igreja. Precisamos nos voltar com diligência para a palavra de Deus, porque crente avivado tem sede, tem fome de ouvir a palavra de Deus. Crente avivado não fica vigiando o relógio na hora de sair, não olha o relógio para chegar. 7h30 está chegando no culto, como se nada tivesse acontecendo, mas deu 9 horas, já começa algo a perturbar a mente para poder ir embora. Crente avivado tem fome, tem sede de ouvir a palavra de Deus, não vira as costas quando Deus está falando, tem vontade de ler a palavra de Deus. Crentes avivados são chamados para a oração. Crentes avivados são chamados para a oração. Um dia desse eu acordei de madrugada, perdi o sono, fui nos grupos da igreja e coloquei a oração. Orei para as irmãs, orei para os diáconos, orei para todo mundo, gravei a oração, mandei para todo mundo. Era 3h pouca da manhã. A gente às vezes usa esse negócio para tanta coisa. Por que não fazer isso para abençoar a vida de alguém? Crentes avivados dão prioridade para a oração. E meus irmãos, eu dou exemplo com isso. Sábado de manhã, eu poderia ficar em casa e um pastor está aqui, mas eu não tenho coragem de ficar dormindo enquanto as irmãs estão orando. Eu só vou faltar se alguma coisa acontecer, porque se não acontecer, eu vou estar aqui de joelho orando. Eu cobro dos pastores, eu falo: pastores, tem que dar exemplo na oração. Obreiros, tem que dar exemplo na oração. Crentes avivados são crentes que gostam de orar. Como é que está a sua vida de oração? Olha de rabo de olho, como diz a minha mãe, rabo de olho assim para a pessoa, como a irmã Minalda diz, né?
olha de rabo de olho. Ela está ali, está no culto, irmã Minalda, nessa noite. Olha de rabo de olho, e aí, como é que está a sua vida de oração? Faz de conta que nem viu, né? Você precisa voltar a orar. Como é que está a sua vida de leitura da palavra de Deus? No Pentecostes é muito necessário, encha-se do Espírito. Devemos nos voltar para a Escritura, porque o Espírito nos leva para a palavra, para nos purificar do pecado, produzir santidade. Quanto mais perto, quanto mais pentecostal você for, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais o fogo do céu vai queimar o pecado, vai queimar as escórias, as imundícias, e vai purificar você. Tem gente sentindo a presença de Deus. O fogo do Espírito vai nos dar compaixão pelos pecadores. O fogo do Espírito vai fazer a gente preocupar com quem está perdido, vai nos fazer ser misericordiosos com aqueles que caíram, com aqueles que tropeçaram. Se alguém tropeçou, hoje Deus levanta um exército cheio do Espírito Santo para exercer misericórdia. O fogo do Espírito vai nos diferenciar espiritualmente do mundo. Você era perdido, foi achado. Você vivia de qualquer maneira, não vive mais. Antes virava a noite, virava o final de semana, caído na calçada com a droga. Agora você tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor você medita de dia e de noite, porque crente avivado gosta da presença de Deus. Pentecostes nos aviva para testemunhar a respeito do amor de Cristo, e em seu nome proclamar o perdão dos pecados, no lugar da alienação e do sofrimento. E Cristo nos chama para sermos instrumentos da sua glória. Quem é você nesse cenário? Quem somos nós? Vai parar aí? Vai ficar do jeito que está? Tem um ditado popular que diz que a água parada cria lodo. Você nunca fica do mesmo jeito se ficar parado onde está. Se você para onde você está, a tendência é que você piore. A tendência é que você perca. Água parada cria lodo. Mas Jesus nos chama para o seguinte: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, saltarão para a vida eterna. Oh glória! Aquele que crê em Jesus não vai viver uma vida de águas paradas. Aquele que crê em Jesus vai viver uma vida transbordante. Há uma fonte transbordante jorrando em nós. Aquele que crê em Jesus viverá uma vida cheia. A fonte não vai secar, vai transbordar. Rios de água viva fluirão do seu interior. Hoje Deus está te chamando para viver uma vida diferente. Tem gente que na vida ele é balde, ele só recebe e a água fica parada. E tem gente que é fonte, ele tem água jorrando do seu interior. Eu não sei, você é o balde ou você é a fonte? De que lado você está? Eu te aconselho a chegar perto daquele que é a água viva, aquele que tem água para te dar. E ele diz assim: ó, mulher, lá no poço de Jacó, se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que ia me pedir água, e eu te daria a água da vida. Aquele que crê em Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso quer dizer o seguinte: não vai falar mais palavrão, não vai viver na rodinha de coisas erradas, vai sair da companhia da galera, vai ser fonte jorrando água viva, vai ser fonte do Espírito, vai ser fonte transbordante, não vai ser mais boca suja. A sua boca vai glorificar ao Senhor, e você vai ser uma bênção nas mãos de Jesus, vai ser fonte nas mãos do Senhor. Seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio, seja cheia. Se você quiser ficar do mesmo jeito, eu não quero, eu não estou satisfeito, eu preciso de mais. Se tem mais alguém que precisa de mais, que quer mais de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo,
Se você não está satisfeita ou satisfeito com a vida espiritual que você tem, e você precisa dar um passo a mais. Se você não está satisfeita com a vida que está levando e sabe que aí é onde você está, não vai ser bom, não vai terminar bem. Você hoje precisa dizer: Senhor, eu quero dar um passo a mais. Eu não quero ficar parado onde eu estou. Eu quero dar um passo a mais. Se você é desses, fica de pé comigo. Se você não ficar, eu oro só por mim. Mas se você quer mais, Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar muito mais. Seja cheia, seja cheio do Espírito Santo. Essa é a oportunidade para você estender a mão assim, olha, e orar por alguém. Estenda a sua mão para esse irmão assim, ó. Faz assim, ó, como se você estivesse abençoando ele. Começa a orar por ele aí. Deus, encha o meu irmão com a presença do Senhor. Eu quero ouvir você orando. Pode orar mais. Pode pedir: Deus, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, mas eu quero também ver o meu irmão crente, santo, cheio. Eu quero que o meu irmão seja uma fonte. Eu quero que esse domingo de Pentecostes seja um domingo de renovação, e que esse irmão, essa irmã saiam daqui cheios da presença de Deus. Eu quero, Senhor, que os músicos sejam cheios da presença de Deus, que ao tocar os instrumentos não sejam só acordes, sejam notas tocando corações, tocando vidas. Assim como Davi, quando tocava o instrumento, os demônios corriam e Saul ficava aliviado. Quando essa turma tocar, Senhor, repreende os demônios, repreende a ação do diabo. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que ele esteja cheio, que ela esteja cheia. Isso, vai orando por ele, vai orando por ela, vai pedindo a Deus para mudar a vida dele, para encher a vida dele. Deus quer encher você com seu Espírito Santo nesta noite. Ele é Deus fiel, que está cuidando de nós. Isso, Deus, em nome de Jesus, o Senhor pode abrir as comportas do céu, o Senhor pode derramar, ó Deus, em profusão, ó Deus, os rios do Espírito sobre nós. O Senhor pode mandar agora o vento veemente, o vento impetuoso, e encher toda a casa. O Senhor pode mandar agora, sim, Senhor, as línguas de fogo, e batizar os crentes com o Espírito Santo. Encha, encha, encha essa vida, encha esse domingo de Pentecostes. É domingo de glória de Deus, é domingo de enchimento, é domingo da gente se prostrar e dizer: eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu não posso ficar só com esta porção, eu quero mais. Quem quer mais, glorifica o nome de Jesus. Quem quer mais, adore a Jesus. Quem quer mais, seja cheio da presença de Jesus. Sim, seja cheio, seja cheia. Oh glória, oh glória. Quem está sentindo a presença de Jesus, abre a sua boca e dá glória. Abra a sua boca e adore. Abra a sua boca e diga algo para Ele. Ele, o Senhor, quer te encher novamente. Você não vai viver uma vida mais ou menos, você vai viver uma vida cheia. O diabo estava contando as horas para dizer: esse aqui eu peguei. Mas hoje Jesus abre a fonte transbordante, muda a sua história, transforma a sua vida. Você vai ser cheio da presença do Senhor, cheia da presença do Senhor, cheio até transbordar, porque o rio do Espírito não tem limite. Esse Deus que enche você com o Espírito Santo, esse Deus que te chamou, Ele está dizendo que você não pode ficar longe. Chega para perto dele, sua vida vai mudar. Não fique longe da presença do Senhor. Se você está longe da presença de Deus, hoje é o seu dia de voltar. Hoje é o seu dia de dizer: Senhor, eu estou aqui, me aceita de volta. Não é você que vai aceitar a Jesus, é Jesus que vai te aceitar de volta. Ele está dizendo assim: filho meu, dá-me o teu coração. Sua vida é preciosa para o Senhor, seu coração é propriedade do Senhor. Por que ficar longe? Por que viver longe dele? Se ele, como Pai amoroso, te chama: vem para perto. Você até pode viver longe dele, mas é uma bobagem.
Pastor, eu sou crente, mas eu ainda não tomei uma decisão. Por que não toma hoje? Eu venho todo culto, tem vergonha de ir na frente. Jesus não teve vergonha de ir até a cruz por sua causa. Jesus não teve vergonha de ser exposto diante da multidão por você. Olhos fechados, gente. Tem guerra espiritual acontecendo hoje. Tem batalha sendo travada agora. Mas o Senhor Jesus é aquele que quebra o arco e corta a lança. É aquele que liberta. Onde está você? Eu sei que você está aqui. Eu só não vou ficar insistindo. Onde está você? Que vai tomar a decisão de voltar para Jesus hoje. O que falta? O que Deus tem que te falar mais? O que Deus tem que fazer para te convencer? O que você vai esperar acontecer? Se você tem que tomar a decisão, é agora. Você tem coragem para fazer tanta coisa. Tem coragem para ir em tantos lugares. Não vai ter coragem de dar sua vida a Cristo. Eu vou terminar. A sensação que eu tenho é que você está aí com o coração apertado, pensando assim: um dia eu vou, um dia eu faço, um dia será o dia. Mas e se o amanhã não chegar? Nós não sabemos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam, que aguardam a vinda de Jesus. Todos nós que esperamos ansiosamente o dia em que a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e o Senhor descerá com os seus santos para buscar a sua igreja. Todos nós que esperamos esse dia, digamos juntos: